Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta e última live de aquecimento para a nossa R-Pet Black Vitalícia. O que é essa R-Pet Black Vitalícia? Vai ser uma live mega especial que vai acontecer agora, já na próxima segunda-feira, dia 17 de novembro, às 20h20, horário de Brasília, tá? E nessa live especial eu vou te revelar a maior oportunidade desse ano, que não vai se repetir. Vai ser a nossa Black Friday vitalícia da Radiestesia Pet. Nessa data, durante a live, você vai ter a oportunidade de se tornar radiestesista pet para sempre, com acesso vitalício a todos os cursos do método Radiestesia Pet, ao suporte de forma vitalícia que acontece na nossa comunidade do Facebook, tá? Para que você possa se manter atualizada e confiante a cada pet que você tratar, a cada tratamento que você fizer. Você que já é aluna ou ex-aluna vai poder fazer a sua renovação também de forma vitalícia, com um desconto muito especial, porque o acesso normal do nosso curso é de 1 ano, e você que ainda não é aluna, chegou a oportunidade que você estava esperando para tomar essa decisão e se tornar radiestesista, terapeuta dos seus próprios pets, de outros animais também que você queira ajudar, seja um animal do vizinho, um animal de um parente seu, um animal de um amigo, ou inclusive prosperar financeiramente trabalhando com a Radiestesia Pet. Por que não? Né? Ao longo do tempo, conforme você for aplicando as práticas e tendo os resultados com seus pets, naturalmente você começa a ajudar outros animais. Essas pessoas vão ficar tão felizes que vão te indicar para outras pessoas, e quando você menos esperar, você já poderá estar trabalhando como radiestesista pet, caso seja a sua vontade. E quem estiver comigo ao vivo nessa live de segunda-feira vai poder fazer a matrícula de forma vitalícia, receber bônus exclusivos. Então, quem estiver na live vai ter muita vantagem. Então, faça aí a sua reserva na agenda para segunda-feira. Programe-se para você conseguir participar da live, porque quem estiver na live não vai se arrepender. Vai ter muita vantagem. Então, se eu fosse você, eu me programaria para participar ao vivo. Então já aproveita, entra no grupo VIP do WhatsApp, caso você ainda não esteja. Para você acessar o nosso grupo VIP, é só clicar no link que está aqui na legenda desse vídeo, ou na bio do meu Instagram, ou aqui na bio do YouTube, ou comenta aqui, 1711, tudo junto, 1711, que eu envio o link para você. Meu suporte também está colocando o link aqui no chat. Pode clicar aqui nesse link, que vai ficar ainda mais fácil. Clica no link e faça a sua inscrição, caso você ainda não tenha feito. Se você já fez e já está lá no nosso grupo do WhatsApp, perfeito, é só aguardar a live de segunda-feira, porque é nesse grupo que a gente vai mandar o link da live. Tudo certo? Combinado? Entendidos? Gente, uma coisa muito importante, tá? Que eu preciso passar aqui para vocês. Confiem apenas nesses telefones que estão aparecendo aqui para vocês na tela. Esses aqui são os telefones da nossa equipe. Então tira um print, anota ou tira um print aqui da tela para você deixar guardado. Por que eu tô te avisando isso? Porque nós não vamos vender nada do curso antes do dia 17. A abertura das inscrições da nossa Black Friday Vitalícia vai ser no nosso grupo do WhatsApp durante a nossa live, ok? Então, antes dessa data, a gente não está oferecendo nada, não está fazendo promoção nenhuma. Você bloqueia e denuncia o telefone. São somente esses telefones aqui que são os telefones da nossa equipe. Perfeito? Agora sim, recados passados, vamos iniciar a nossa última live de aquecimento com o tema: por que o seu pet muda de comportamento do nada? Quem nunca fez essa pergunta, que atire a primeira pedra. Caso você tenha animais em casa que nunca tenham mudado de comportamento do nada, sinta-se feliz, sinta-se privilegiada, porque isso é algo muito comum, infelizmente,
de acontecer. Isso pode acontecer, é muito comum, mas é algo que às vezes a gente se pergunta, sabe aquela hora que o seu pet muda completamente, sem explicação? Ele fica mais agressivo, coisa que ele não era antes. Ele fica mais triste, mais apático, começa a se isolar, coisa que ele não fazia antes. Ou parece que o teu pet não é mais o mesmo. Antes ele tinha um certo comportamento, parece que ele mudou de personalidade do nada. Isso já aconteceu com você? Coloca aqui pra gente nos comentários. Se você for aluno, coloca aqui de que turma que você tá falando. Se você ainda não for aluno, coloca aqui também e de onde você está falando, pra gente saber que você tá aqui marcando presença nessa nossa live de aquecimento. E hoje a gente vai desvendar com esse tema com um olhar que vai muito além do óbvio. No final dessa live você vai entender como acessar a raiz verdadeira do que está acontecendo por trás desses comportamentos do seu pet que estão estranhos. E o mais importante, você vai entender o primeiro passo para você mudar isso. O que você pode fazer a partir desse conhecimento que você vai ter na live de hoje. E para a gente começar esse tema, por que que isso acontece? Por que que o pet muda de comportamento do nada? Quantas vezes você já se pegou pensando ou falando, mas o meu pet era tão carinhoso, agora ele se esconde, agora ele ficou agressivo, agora ele já não é mais carinhoso como ele era antes. Ou, o meu pet era muito tranquilo e do nada ele começou a rosnar, começou a lamber demais as patas, começou a se morder, ele começou a ter comportamento autodestrutivo, algum comportamento compulsivo que ele não tinha antes. Ou de repente você em algum momento pensou, o meu pet ele tá com um olhar diferente, é como se ele carregasse algo pesado, é como se ele quisesse me dizer algo com o olhar e eu não consigo entender. Isso já aconteceu com você? Com seus pets? Ou você conhece alguém que esteja passando por isso? E muitas vezes quando você procura ajuda, o que você ouve são comentários do tipo, é da raça do pet, ele é agressivo, ele é apático assim porque é da raça dele. Não, é da idade. Isso costuma ser normal nessa idade que ele tá. Não, isso é um estresse pontual. Depois passa. E aí passam ali semanas, meses e aquele pontual continua se mantendo. Ou, é ciúmes. Às vezes realmente é. Mas tem que ter certeza se realmente é ciúmes ou não. Se são os ciúmes do pet que estão causando aquele comportamento dele. Outro, é psicológico. Leva ele no veterinário para dar um floralzinho que vai resolver. Mas a pergunta é, e quando o comportamento muda sem um motivo claro, sem um gatilho visível, que você sabe que foi causado por aquele motivo? Porque realmente, muitas vezes, o pet passou por alguma situação, vocês passaram por alguma situação, que você tem consciência que aquilo pode ter gerado aquele comportamento e ter mudado ali a rotina do pet, enfim, você sabe o motivo. Mas e quando você não faz ideia do motivo e esse comportamento dele muda? Essa é a questão. É aí que entra o campo energético do pet. E quem domina a radiestesia pet entende isso de uma forma que ninguém mais entende. Porque você começa a ter um outro olhar para a saúde e para o comportamento do pet. Você começa a entender melhor, como se você estivesse olhando de cima toda a saúde, todo o comportamento e entendendo ali você vai ter um panorama de tudo que está acontecendo do pet, de tudo o que o pet está sentindo. E aí sim, a partir desse momento, você vai começar a enxergar, olha, eu sei que ele está
tendo esse comportamento agressivo por causa desse desequilíbrio, então eu vou montar esse tratamento. E nessa questão comportamental, o comportamento em si é uma pontinha do iceberg, é só uma pontinha. Por que eu falo isso? Porque a mudança do comportamento do animal não é o problema final. A mudança do comportamento do animal é um pedido de ajuda para você. É a forma como ele consegue se expressar para te falar que alguma coisa não tá legal. É a forma como ele consegue te pedir ajuda, literalmente. E ele não consegue te falar: ó, tô passando por esse problema que eu acho que tá causando o meu comportamento X. Não, ele muda o comportamento e a forma que ele consegue se comunicar com você. É uma das formas. E um sintoma de algo mais profundo ali que está acontecendo com ele. E esse algo profundo, você pode... ele pode vir de várias formas, tá? Eu vou trazer aqui 4 fontes principais que geram esse problema comportamental no pet. A primeira delas, o campo emocional do próprio pet. Por quê? Traumas que de repente o teu pet tenha passado. De repente, vou dar um exemplo, você levou o seu pet para passear e um outro animal atacou ele na rua. E ainda que você tenha conseguido ali resgatar, salvar o seu pet daquele ataque, mas gerou um trauma na vida dele. Outro exemplo, de repente o seu pet não dorme dentro de casa, ele é um cachorro de porte grande e dorme numa casinha do lado de fora, por exemplo. E aí teve uma noite ali que teve muito trovão, muita chuva forte, muito barulho e traumatizou aquele pet. É um outro exemplo de trauma que ele viveu. Sem contar os traumas que você nem sonha, nem imagina que ele tenha passado. Memórias celulares do pet. Adoecimento energético no pet. Então, tudo que foi causado ali no próprio campo emocional do pet é uma das fontes que podem gerar essa mudança abrupta de comportamento. Uma segunda fonte que pode gerar essa mudança, a energia do tutor, as nossas emoções reprimidas, vibração mental, emocional, estresse crônico, que às vezes o tutor já está acostumado a lidar com aquilo, ele já tem uma rotina desgastante, ou ainda que seja algo pontual, às vezes você passou por um estresse com a família, com o trabalho, seja com o que for, e ficou o dia inteiro ali em casa remoendo, soltando aquilo, falando, explanando, conversando com outra pessoa da sua casa. É um tipo também de emanar esses sentimentos, de deixar o ambiente carregado. E é um tipo de emoção que o pet capta também para ele, para te ajudar, ele não filtra isso. Outro fator, energia do ambiente. É a terceira fonte que pode gerar essa mudança de comportamento. Zonas de baixa frequência na sua casa, cargas estagnadas, miasmas impregnados nas paredes, essa energia que às vezes a gente traz para nossa casa mesmo que a gente não queira, como eu dei o exemplo aqui, você passou por um dia ruim, fora de casa e veio para casa e tá emanando toda aquela angústia, todo aquele sentimento, aquela tristeza, e isso impregna tanto na nossa casa quanto nos nossos animais. A energia do ambiente não necessariamente vai ser contaminada só por você. Às vezes, moradores antigos dessa casa, a gente falou isso na live de ontem, a gente aprofundou sobre ambiente, sobre a questão energética do ambiente na live de ontem. Se você ainda não assistiu, quando eu finalizar essa daqui, você volta lá para assistir. Interferências externas é a quarta fonte principal também. Frequências sutis, formas de pensamento.
Às vezes você tem um vizinho, um parente que você não imagina que esse parente possa estar emanando essas formas de pensamento para você, mas ele tá. E só dessa questão essa forma de pensamento te atingir, muitas vezes o animal também secundariamente é atingindo com essa forma de pensamento, ainda que seja para você, ainda que seja para sua casa. Em todos os aspectos. Às vezes você mudou de emprego e as pessoas começam a pensar mal de você, a ter inveja de você, a ter pensamentos que, se você não estiver equilibrada, se você não estiver protegida energeticamente, essas formas de pensamento, de uma forma ou de outra, vão te atingir. Por isso, é preciso que você se blinde energeticamente. É necessário que você cuide da sua energia, que você eleve a sua energia, para você se blindar contra esses pensamentos. Você se blindando, você protege os seus animais. Você blindando a sua casa energeticamente, você protege os seus animais também. Geopatias, às vezes você tem desequilíbrios na área que a sua casa foi construída. E aí você consegue equilibrar com a radiestesia PET para eliminar esses desequilíbrios que são estruturais, que não tem como você mudar, mas tem como você se proteger. Entre várias outras formas, tá, de pensamento, de formas de pensamento, de interferências externas que podem causar, que podem atingir a sua casa e causar esses desequilíbrios, consequentemente atingindo os seus pets. E quando o pet muda do nada, que a gente acha que é do nada, o que está mudando, na verdade, não é o pet, é o campo ao redor dele. É como ele é um ser sensível, né? Como o fato do pet ser um ser muito sensível energeticamente, ele vira um espelho. Ele é muito intuitivo. Ele absorve, ele é uma esponja energética nossa e da nossa casa. Então ele absorve essa vibração e responde com o corpo dele ou com o comportamento. Por isso que muitas vezes o pet ele fica doente, ele reflete esse desequilíbrio que ele está absorvendo em forma de doença, seja ela qual for, cada um vai manifestar de uma forma, ou ele manifesta com o comportamento, mudando o comportamento dele do nada, que a gente acha que é do nada. A gente só não enxerga, mas não é do nada. Sempre tem um motivo, sempre. E eu vou compartilhar agora aqui com vocês alguns relatos sobre tratamentos de radiestesia voltados para o comportamento animal. São relatos aqui de alguns alunos da nossa comunidade de radiestesista PET. Dá uma olhadinha aqui para vocês entenderem a profundidade, o quanto essa questão energética impacta na saúde e no comportamento dos animais. Dá uma olhadinha aqui. O Mogato, ele não aceitou, né, o Teodoro de forma nenhuma. O resultado que eu tive rápido, muito rápido, por sinal, com os meus dois meninos. Só no período em que o tratamento estava montado, o Theo ele já deu acalmada, parou de miar, deitou na cama, ficou calmo. Eu até cheguei a mandar, né, uma foto no grupo, de tão grata que eu fiquei. O amor ficou relaxado. Ele ficou calmo, ele parou de provocar o irmão parou de provocar nele, e desde então a gente vive em paz. Minha cachorra, que ela late demais, ela late até ficar rouca. Latia, porque eu não late mais. Agora a gente já tá em tratamento intensivo aqui, ela melhorou muito já. Mas ela latia até ficar rouca, era muito complicado. E, como eu tinha até falado pra você, eu tenho uma filha autista. E para quem conhece os autistas sabe o quanto é complicado essa questão do barulho, né? E o latido dela incomodava muito a minha filha, muito. E eu falava, meu Deus do céu, o que eu faço? Porque aí era aquela coisa, eu brigava, eu tirava da janela, até nada funcionava. A gente até imagina, poxa, a cachorra tá estressada, mas e daí? E o que fazer, né? Foi o meu primeiro contato. No entanto, que quando você passou o primeiro tratamento, ainda na jornada PET,
Foi para ela que eu fiz. Eu falei, eu vou escolher uma das 3. Qual? A Gaia. Com certeza, é ela, tem que ser ela. E foi incrível, porque assim, no dia seguinte, ela tava assim, quietinha. Até meu marido entrou, chegou e falou, nossa, Ana, o que aconteceu com a Gaia? Você deu alguma coisa pra ela? Que ela tá quieta, não late, não sobe na janela, que ela sobe na janela, é maluco. Aí eu falei, então, eu montei o tratamento, que a Daisy passou e tal. E aí ele falou, nossa, o negócio deu certo mesmo, porque olha, ela tá quietinha e tal. E foi incrível, porque aí que eu vi que realmente falei, gente, nossa, que interessante essa questão de trabalhar a energia do animal, né? Como realmente é verdade. Os meus gatos, tem um gato que eu resgatei, adulto. Ele voltou para mim, eu consegui lá adotante para ele, mas ele não se acostumou e ele voltou para mim e eu disse, não, eu vou ficar com ele. Só que ele batia nas minhas gatas. O meu gato não. No meu gato ele não batia, mas nas gatas ele batia. Eu disse, mas é agora que a gente vai atuar com a radiestesia. Ele não briga mais. Viu só? Pois é, existem muitas formas de você tratar o seu pet na questão física. Você vai levar ao veterinário sempre que necessário. A radiestesia pet, ela não substitui, nem deve, a medicina veterinária, nem a radiestesia pet, nem nenhuma outra terapia holística. Não deve, nenhuma terapia energética deve substituir. Mas elas ajudam, elas complementam o tratamento veterinário. Elas enxergam onde a medicina veterinária não consegue enxergar naquele exame ali físico, naquele exame laboratorial que você fez. Porque a energia, ela é sentida, mas ela não é vista a olho nu. Então, ainda que existam, né, várias formas de você tratar o seu animal na questão física, existe também essa forma de você tratar o seu animal, olhar para o seu animal de forma energética, de forma emocional. E quem atua com a radiestesia pet tem acesso a um nível de leitura que vai muito além do que os nossos olhos veem. Você consegue captar a energia do pet que você está analisando. Você consegue sentir a energia da casa que você está analisando, para daí você fazer um diagnóstico do que está causando aquele desequilíbrio e, consequentemente, montar um tratamento para resolver aquele desequilíbrio, para reajustar, para reequilibrar aquele pet, aquele ambiente, você mesma, o tutor daquele animal que você está tratando. E a radiestesia, ela te permite medir o campo vibracional do animal. Ela te permite mapear a origem sutil daquele comportamento, por que ele mudou, por que ele está tendo aquele comportamento. Você consegue ver se é influência do ambiente, se é influência do tutor, se é algo interno do animal que ainda não foi diagnosticado no corpo físico dele, que ainda não apareceu no exame veterinário. Você consegue atuar direto na raiz do problema, usando gráficos específicos que vão sair numa análise personalizada do pet. A partir daquela análise personalizada, você vai conseguir identificar qual é o melhor tratamento para aquele pet, quais são os gráficos mais indicados, quais são os gráficos necessários para tratar aquele problema do pet, para tratar aquele problema no ambiente. Você vai conseguir fazer uma limpeza energética, reequilibrar essas energias que são necessárias serem equilibradas. E esse é o ponto, tá? O comportamento, ele não muda do nada. O comportamento do pet não muda do nada. A energia muda. E quando a energia muda, o pet responde de alguma forma. Seja com problema físico, seja com alguma mudança comportamental. Conta aqui para mim nos comentários, coloca aqui no chat se você assistiu todas as nossas lives de aquecimento, as 4 lives anteriores. Coloca aqui, pra gente dar continuidade.
Na live 1, que aconteceu na segunda-feira, você viu como a energia do tutor interfere diretamente no pet. A gente se aprofundou mais na questão de espelhamento animal, como que a sua energia interfere direto no pet. Na live 2, a gente falou mais sobre a ligação entre a emoção e os sintomas físicos. Na live 3, a gente viu que o pet pode manifestar desequilíbrios que não são deles. Na live 4, que foi a live de ontem, nós mergulhamos sobre a energia da casa. A gente então se aprofundou mais sobre essa questão do desequilíbrio energético do ambiente. E esse compilado de lives de assuntos aqui, para você entender os pilares, que são os pilares que nós trabalhamos no método Radiestesia Pet, né? Tratar o tutor, tratar o ambiente e tratar o pet. Sem esse pilar em equilíbrio, dificilmente você consegue êxito nos tratamentos do animal. A não ser que aquele problema que o animal esteja passando seja por um desequilíbrio exclusivamente dele. Perfeito, você vai tratar o animal, vai tratar o sintoma que seja e vai resolver o problema. Mas, às vezes, o animal está passando por aquele problema justamente porque ele está fazendo espelhamento com o tutor ou porque ele está fazendo espelhamento com o ambiente. E é onde você consegue ter esse olhar mais aprofundado para entender de cima o que está acontecendo e daí você montar um tratamento para a necessidade global daquele pet. Para a necessidade que está gerando aquele desequilíbrio nele que você não consegue enxergar. Que não está dependendo só do corpo dele, só do comportamento dele. Então é esse olhar integrado que só quem domina a Radiestesia Pet tem. Que você aprende a fazer essa investigação energética do pet. E a parte mais poderosa, o mais legal do método Radiestesia Pet é que, primeiro, você não precisa ser sensitiva, você não precisa ter dom mediúnico para conseguir fazer essa leitura. Não precisa. Não tem nada a ver com religião. É uma técnica que tem um passo a passo, que você aprende esse passo a passo e aplica. Ponto. Simples. É uma técnica objetiva. Você vai aprender a técnica. Segundo, você não precisa ser veterinária. Você não precisa ser terapeuta holística previamente para aprender essa técnica. Você não precisa saber nem nada de energia. De repente você está aqui comigo nessas lives ouvindo sobre esses assuntos pela primeira vez. Você nunca ouviu, não sabe nem entende direito de energia. E tá tudo bem. Você vai aprender do zero. Do zero. Mais de 90%, olha só o número, mais de 90% dos nossos alunos que hoje estão no método Radiestesia Pet começaram do zero. Não sabiam nada de energia, não sabiam nem o que era radiestesia, não sabiam o que era um pêndulo, o que era um gráfico radiestésico. E começaram do zero. Então qualquer pessoa que não seja veterinária, que não seja radiestesista de humanos, que não seja terapeuta holística, consegue aprender, mesmo começando do zero. Porque a Radiestesia Pet é um método muito acessível, muito prático, muito simples e muito transformador. Desde que, claro, a pessoa assista às aulas e aplique. Não é mágica. O ato de você se matricular não vai te fazer Radiestesista Pet. Você precisa assistir e aplicar, como tudo na vida. Mas é muito simples de aprender. É um método que qualquer pessoa pode aprender e aplicar do zero. E mais que isso, você pode começar do zero e ter vários resultados em pouquíssimo tempo. Como eu trouxe aqui em todas as lives. Eu trouxe aqui vários depoimentos de alunos do método Radiestesia Pet e todos que eu trouxe aqui começaram do zero. O método Radiestesia Pet.
E é isso que tantas alunas já vivem no dia a dia. É isso que você pode viver também a partir de segunda-feira. Basta você tomar sua decisão de querer ajudar seus animais, de querer ajudar outros animais, os animais que você quiser pelo resto da vida. E o mais legal, você vai ter a chance de ter esse acesso vitalício, atualizado para sempre, com um único investimento. E se você que está aqui comigo está sentindo esse chamado no seu coração, que é o momento de você se tornar terapeuta do seu próprio pet, presta muita atenção aqui. Nessa segunda-feira, dia 17 de novembro, às 20h20, horário de Brasília, vai acontecer a nossa Black Friday vitalícia do método Radiestesia Pet. Essa vai ser a oportunidade do ano para você se tornar um canal de cura para os seus animais e para todos ao seu redor. Qualquer animal que você quiser ajudar, você vai ter essa capacidade. E o melhor de tudo, você vai ter acesso vitalício, com suporte, com bônus exclusivos. E essa oportunidade, gente, não vai se repetir. Não vai. E se você sentiu que chegou a hora, é porque chegou mesmo. Não fica procrastinando. Fica ligado aqui nos seus e-mails, no nosso grupo do WhatsApp, o nosso grupo VIP que você se cadastrou. Fica acompanhando o nosso Instagram, porque as inscrições vão ser abertas por tempo limitado. Tá? Se você sente que pode fazer a diferença na vida do seu pet, se você deseja ajudar o seu pet, deixando ele com uma qualidade de vida melhor, deixando o seu pet mais saudável, mais feliz, com as suas próprias mãos, se sentindo capaz de poder atuar efetivamente na vida do seu pet, esse é o momento. Você também vai transformar a sua vida, a vida das pessoas, dos outros animais que moram com você. Hoje, pessoal, foi a nossa última live de aquecimento, nossa quinta e última live. Se você não assistiu as lives anteriores, comenta aqui a palavra aquecimento, que eu vou mandar uma playlist com todas as lives para você assistir antes que elas saiam do ar. Tá legal? Em breve essas lives vão sair do ar, então se você ainda não assistiu, aproveita esse final de semana para você maratonar. São só 5 lives, contando com essa, para você chegar mais preparada, para você não ter dúvidas que o método Radiestesia Pet é para você. E antes da gente finalizar essa live, eu vou dar um recado aqui muito importante, rapidinho, vou reforçar, na verdade. Confiem apenas nesses telefones que estão aparecendo para você aqui na tela. Esses são os telefones da nossa equipe, tá? Tira um print da tela, anota se você preferir. Nós não vamos vender nada do nosso curso antes do dia 17 de novembro. A abertura das matrículas vai acontecer no nosso grupo do WhatsApp durante a nossa live. É lá no grupo do WhatsApp que a gente vai mandar o link de matrícula. Tá legal, pessoal? Então, não caiam aí em conversa furada. Se mandarem oferta de qualquer coisa para vocês antes do dia 17, bloqueia o número, denuncia o número, tá? Infelizmente, é uma coisa que a gente não tem como evitar, né? No Brasil, cada vez mais as pessoas se aproveitam para aplicar qualquer tipo de golpe, mas você que está aqui me assistindo, já está aqui com os números anotados, os números com print tirado e já está no nosso grupo VIP, que é 100% seguro, não tem problema nenhum, é só você continuar no nosso grupo VIP e acompanhar a nossa live de segunda-feira. Combinado? Agradeço imensamente a sua atenção até aqui durante essa semana das nossas lives de aquecimento. E eu te vejo na segunda-feira, na nossa live de Black Friday vitalícia, que vai acontecer às 20h20. Combinado? Um grande beijo para você, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. E eu te vejo na segunda-feira, já ali dentro da nossa comunidade de Radiestesia Pet vitalício. Até lá, pessoal!